Eu quero falar nesta noite sobre a casa de Deus e a paz. O que a casa de Deus tem a ver com a paz e o que a paz tem a ver com a casa de Deus. No início do culto, nós fizemos a leitura desta passagem de 1 Crônicas 22, quando Davi reconheceu que ele não poderia construir a casa de Deus, mas seu filho, que iria ser o novo rei de Israel, o faria no lugar dele. Este filho se chamava Salomão, e o nome Salomão literalmente significa paz. Salomão no hebraico significa paz, simbolizando não só a pessoa dele, tratava-se de uma pessoa centrada, tratava-se de uma pessoa controlada, mas também iria simbolizar o reino dele, o governo dele sobre a nação de Israel. E ele governou em paz por 40 anos sobre a nação de Israel. Seu pai também governou Israel por 40 anos. A diferença é que o rei Davi foi um rei de guerra. Seu reino foi um reino de guerra, enquanto que Salomão já foi um homem de paz, e o seu reino ficou conhecido como um reino de paz. Ou seja, a paz de Salomão, na verdade, foi resultado das guerras pelas quais seu pai Davi teve que lutar. Davi e todos os judeus que vieram antes dele tiveram que lutar pela terra prometida, tiveram que expulsar muitos povos que ali estavam, inimigos que estavam naquela região, e uma vez que eles limparam a terra dos inimigos, Salomão recebeu tudo de mãos beijadas. Assim também, a paz que nós temos hoje, aqui dentro desta igreja, para pregar e ouvir a palavra de Deus, frequentar uma boa igreja, veio através do sangue de Jesus Cristo, dos apóstolos e de tantos outros cristãos que vieram antes de nós e deram suas vidas pela nossa liberdade religiosa. Paz, no entanto, não significa ausência de problemas, não significa ausência de dificuldades, mas sim o nosso relacionamento vertical para com Deus e o nosso relacionamento horizontal para com os homens. Em outras palavras, se você está bem com Deus e se você está bem com os homens, você vai ter paz. Se você não está bem com Deus ou não está bem com os homens, você não vai ter paz. Quantos de nós podemos dizer nesta noite que temos paz para com Deus e paz para com todos os homens? Salomão podia. Para com Deus ele praticava, irmãos, a verdadeira fé e a verdadeira obediência. E para com o próximo, ele praticava a verdadeira honestidade e o verdadeiro tipo de amor. Sabe o que Paulo nos disse a respeito da paz? Ele disse: se for possível, porque nem sempre é possível, quanto estiver em vós, não quanto estiver no outro, mas quanto estiver em vós, se for possível, tende paz com todos os homens. Nesta noite, como podemos viver em paz? Eu creio que todos nós, no fundo do coração, estamos buscando por um pouquinho de paz, por um pouquinho de descanso da alma e do espírito. Como que podemos viver em paz? Primeiro, quero que você veja, a paz é um chamado da parte de Deus. Deus quer que cada um de nós tenha paz, que cada um de nós viva a paz. Veja o verso 9. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e descanso darei a Israel nos seus dias. Não se engane. Às vezes Deus permite guerras, às vezes Deus permite lutas em nossas vidas, mas na grande maioria das vezes, e é isso que eu quero que você saiba, na grande maioria das vezes, a vontade de Deus é que vivamos em paz. A vontade de Deus não é que vivamos sempre em guerra, mas que vivamos em paz. Salomão mesmo, ele escreveu Tempo de Amar.
e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eu quero que você saiba que neste exato momento, o Templo Batista Maranata de Ribeirão Preto, talvez até por ser uma igreja recém-nascida, está vivendo tempos de paz. Amém, irmãos? E Deus quer que vivamos este tempo de paz e que ele se prolongue o máximo possível. Depois de 22 anos que eu entrei no ministério, já faz 22 anos, que eu entrei no ministério, que eu saí da nossa igreja aqui de Ribeirão Preto e fui me aventurar lá na capital goiana. Podemos contar nos dedos das mãos as guerras e aflições pelas quais já passamos lidando com o ser humano. Tivemos algumas guerras, mas graças a Deus, mais foram os tempos de paz do que os tempos de guerra. Sempre haverá alguns momentos de guerra, mas o ditado popular que diz, quando um não quer, dois não brigam, ainda é verdadeiro. Amém, irmãos? Deus nos chamou para a paz e não para a guerra. Mateus 5, verso 9, diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Davi foi um homem de guerra. Ele sujou as mãos com muito sangue. Mas o que ele ganhou com isso? Absolutamente nada. No versículo 8, ele foi proibido de construir a casa de Deus, porque a casa de Deus é um lugar de paz. Amém, irmãos? A casa de Deus não é um lugar de contendas, não é um lugar de divisão, é um lugar de paz e não de guerra. Deus disse no verso 8, não edificarás a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Isso me faz lembrar do Dr. Lee Roberson. Ele foi o fundador e presidente da Universidade de Tennessee Temple, nos Estados Unidos da América. Na época em que ele era o presidente da universidade, ele era criticado por seus colegas de ministério, por seus pares de ministério, que queriam que ele fosse mais profeta, queriam que ele fosse mais fundamentalista, e que ele criticasse, que ele pregasse contra os liberais e o liberalismo de sua época. Mas o Dr. Lee Roberson costumava dizer, Deus não me chamou para atacar as pessoas, Deus me chamou para pregar a palavra dele. Ele morreu com quase 100 anos de idade, cheio de saúde, porque o seu fígado não era contaminado pela bile da amargura ou da rivalidade. Amém, irmãos? Ele decidiu que ele seria um homem de paz. Quantos aqui decidem ser um marido de paz, uma esposa de paz, um filho, uma filha de paz? Quantos decidem ser um crente de paz? Como juiz de Israel, às vezes Salomão precisou condenar algumas pessoas que haviam cometido crimes hediondos, mas sempre que possível, você pode ver na Bíblia, Salomão perdoava e passava por cima das ofensas. E assim como ele, nós também fomos chamados para a paz. Nós não fomos chamados para atacar uns aos outros. Amém, irmãos? Não fomos chamados para atacar pessoas. Em 1997 para 98, eu acho que era um neófito. Ainda estava no início do meu ministério. Durante uma pregação sobre doutrina, eu comecei a citar nomes de igrejas, nomes de pastores, comecei a atacar aquelas pessoas, porque, na minha opinião, elas estavam deturpando a palavra de Deus. De repente, durante a minha pregação, eu me senti culpado. Eu me senti fora da vontade de Deus. Parei a minha pregação perante o nosso povo. Pedi perdão, reconheci que eu estava errado atacando aquelas pessoas, e eu disse, irmãos, a partir de hoje, Deus me ajudando, nunca mais vou atacar pessoas ou instituições
atrás do púlpito. Vou continuar pregando a verdade. Vou continuar ensinando o que a palavra de Deus ensina, mas sem precisar citar nomes de igrejas ou de pessoas. E tanto quanto eu saiba, eu tenho cumprido a minha promessa. Sabe por quê, irmãos? Porque Efésios 6:12 diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Em outras palavras, nós não temos que lutar contra o ser humano. Nós não temos que atacar pessoas, amém, irmãos? A nossa luta não é contra o próximo, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em outras palavras, a nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. Nós não temos que guerrear contra pessoas. Quantos estão entendendo isso? A nossa luta é no campo espiritual. Se alguém, então, quiser brigar comigo, eu não posso impedir, mas eu não preciso corresponder. A minha luta é contra o diabo e não contra o ser humano. Irmãos, Deus nos chamou para a paz. Deus nos chamou para sermos pacificadores. Em segundo lugar, paz é um legado dos que vieram antes de nós. Paz é um legado da parte dos que vieram antes de nós. Veja o verso 14. Davi disse, eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, também madeira e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Deus usou Davi de alguma forma, mas não foi para a construção da casa. Davi não pôde construí-la, mas Davi pensou, já que eu não posso construir a casa de Deus, eu posso doar, eu posso preparar o material para que o meu filho a construa. Davi derramou muito sangue, irmãos. O sangue de Urias, marido de Betseba, que ele matou, era inocente, mas todos os demais que Davi matou eram culpados, sempre foi sangue de guerra. Mesmo assim, Deus não permitiu que um homem de tamanha violência construísse a sua casa. Por isso Davi disse, já que eu não posso construí-la, eu vou ajudar o meu filho com todo o material de construção. Por isso Davi disse, eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor. Saiu caro para Davi, irmãos, mas ele não contou o custo. Mais uma vez, Salomão recebeu tudo de mãos beijadas. Um reino sem inimigos, um reino sem dívidas, um reino simplesmente sem oposição. Agora, você já parou para pensar nisso? Eu tenho paz no dia de hoje, porque alguém não teve paz no dia de ontem. Ou eu tenho paz no dia de hoje, porque alguém sofreu por mim no dia de ontem. Sempre que eu vou aqui à cidade de Batatais, e eu vejo ali uma bela igreja, eu me lembro que há vários anos atrás, uma família de missionários norte-americana foi perseguida e maltratada naquela cidade para que aquela igreja existisse hoje e pudesse viver em paz. O mesmo aconteceu em Altinópolis, o mesmo aconteceu aqui na cidade de Orlândia. Alguém teve que sofrer, alguém teve que ser perseguido, alguém teve que ser maltratado, para que agora aquelas igrejas pudessem viver em paz. Amém, irmãos? E assim também, a nossa paz de hoje foi a guerra de alguém de ontem. O versículo 13 diz, então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés. Irmãos, Davi teve pelo menos 19 filhos. Fazendo a conta, pelo menos 19 filhos. E desses, somente Salomão, somente um estava disposto a seguir a palavra de Deus, pagar o preço pela paz. Isso ficou bem claro no livro de Provérbios. Absalão era rancoroso, Aminon era pervertido e Adonias era mentiroso. Nenhum deles poderia ter se tornado o rei de Israel, porque o reino estava sendo preparado para um homem de paz.
E na obra de Deus não há lugar para mentira, não há lugar para rancor, não há lugar, irmãos, para perversão. A obra de Deus é um lugar de paz. Por onde você e eu passamos, precisamos deixar a nossa paz. E apesar de que a minha infância não foi assim tão difícil quanto a infância de meus pais, hoje eu faço de tudo para que as minhas filhas não passem pelas privações que eu passei. E até que ponto isso é bom para elas, eu não sei, vamos descobrir, mas eu sei disso, que a paz que as minhas filhas têm hoje é a paz que eu não tive ontem, mas eu quero que elas tenham agora. Eu acho que todos os pais são assim, não é verdade? Nós não queremos que os nossos filhos passem pelas lutas que nós passamos. Paz é um legado. Paz, irmãos, é uma herança que quem veio antes de nós tem nos deixado. Um legado que passamos de geração a geração. Mas eu quero que você saiba nesta noite que a nossa paz começou com o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Como ele nos deixou esta paz? Morrendo, sofrendo em nosso lugar. Paz é um chamado de Deus. Deus nos chamou para a paz. Paz é um legado que foi deixado para nós e que agora nós devemos deixar para os outros. Em terceiro lugar, quero que você veja, paz é um compromisso coletivo. Paz é uma ação coletiva. Ninguém consegue paz sozinho, se isolando. A minha paz depende de você. Amém, irmãos? E a sua paz depende de outros. Veja o verso 17. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho. Salomão não iria conquistar a paz sozinho. Salomão não teria um reino de paz sozinho, isolado, por conta própria. Ele iria precisar de muita ajuda. Na era medieval, muitas pessoas se isolavam a fim de achar paz. Elas acreditavam que a solidão iria facilitar a comunhão com Deus, com a natureza, e que sozinhas achariam paz para dentro de seus corações. Mas ao invés disso, essas pessoas encontraram a loucura, o desespero. Muitos se suicidavam, outros entravam em orgias, pois a pior companhia que existe é o nosso próprio eu. Irmãos, eu não quero ficar sozinho comigo mesmo. Amém, irmãos? Eu não quero ficar sozinho comigo mesmo. Sabe o que a Bíblia diz? Busca satisfazer seu próprio desejo. Aquele que se isola, ele se insurge contra toda sabedoria. Provérbios 18, verso 1. Para possuir paz, Salomão, ele iria precisar da ajuda de outras pessoas. Sozinho ele não seria capaz. Por esta razão, Davi ordenou, pediu ajuda de todos os príncipes de Israel. Por isso eu digo, paz é uma ação coletiva, é um compromisso coletivo. A médica de minha esposa nos disse que depressão é a epidemia do século. E é verdade, depressão é a epidemia do século. E a razão principal para tantos problemas emocionais, sabe qual é? A médica disse, é solidão. Nada leva a pessoa mais à tristeza, nada leva a pessoa mais à depressão que solidão. E apesar do avanço científico e tecnológico, o ser humano nunca se sentiu tão sozinho como nos dias de hoje. Mas isso pode acabar. Como? Através de uma igreja amorosa, de uma igreja unida e de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja existe para que nós não fiquemos sozinhos. A igreja existe para que não nos sintamos sozinhos. Isso pode acabar. Agora, o ser humano se sente sozinho. Também pudera. As pessoas, elas estão vivendo atrás dos prazeres carnais, atrás dos bens materiais, atrás de riquezas.
e se esquecem do mais importante: pessoas. Amém, irmãos? Pessoas. Pessoas são mais importantes. Ao invés de viver para abençoar, elas estão vivendo para serem abençoadas. Alguém sempre me disse: eu nasci para ser abençoado, eu nasci para ser abençoado, eu nasci para ser abençoada. Um dia eu me esquentei com aquilo e escrevi: eu nasci para abençoar, eu nasci para abençoar, eu nasci para abençoar. E quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Foi Jesus quem disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nós queremos abençoar. Foi o que aconteceu com o profeta Elias, um dos meus heróis do Velho Testamento, mas enquanto ele estava no meio do povo de Deus, ele tinha um espírito voluntário, aguerrido e feliz, ele era um homem abençoado. Mas quando ele decidiu fugir, se isolar, se afastar de tudo e de todos, ele só sabia dormir e desejar a morte. Sabe qual foi a solução de Deus para ele? Levanta-te, amém? E vai ser uma bênção na vida de Eliseu. E Eliseu tornou-se o substituto de Elias. Salomão, ele seria um homem de paz, mas para isso, ele teria que buscar 2 grandes alvos em sua vida. Eu e você precisamos desses alvos também para sermos pessoas de paz. O primeiro alvo é o interesse pela casa de Deus. Veja o verso 11. Aliás, o reino de Salomão, o reino dele, o alicerce do reino dele, foi a construção desta casa. Foi a edificação desta casa. Veja o verso 11. Agora, pois, filho meu, o Senhor seja contigo e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. Tanto no Velho como no Novo Testamento também, a casa de Deus sempre foi um lugar de reunião, adoração e serviço a Deus. Davi e Salomão providenciaram um lugar onde o povo de Deus pudesse finalmente se reunir e oferecer louvores a Deus. Irmãos, eu quero que você saiba que a casa de Deus ainda existe e agora mesmo é o local onde nós nos encontramos. A paz de Salomão dependia de seu relacionamento com aquela casa, a maneira como ele admirava e tratava aquela casa. E nesta noite, a nossa paz também, de espírito, depende da maneira como nós estamos tratando a casa de Deus. Infelizmente, existe uma tendência hoje em dia que despreza o valor e a importância da casa de Deus. Métodos como igreja em células, pequenos grupos, cultos apenas uma vez por semana, quando não apenas uma vez por mês, menosprezando a importância do santuário. Agora, eu não estou dizendo que a igreja é o prédio, muito menos que o prédio seja a igreja. Mas o que eu estou dizendo é que a igreja verdadeira, ela não se reúne na casa do João, do Pedro ou da Maria, mas ela se reúne dentro de um santuário de adoração e louvor a Deus. Veja o que aconteceu com um prédio que Salomão construiu para adoração a Deus. Verso 2 de 2 Crônicas 7. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. Por quê? A glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. O lugar, irmãos, onde nós nos reunimos é tão importante, mas tão importante, que você sabia que existe um tabernáculo celestial? Quantos sabiam disso? Existe um tabernáculo no céu. Ora, se dentro do próprio céu, Deus construiu um tabernáculo de louvor e adoração, por que não construir tabernáculos de louvor e adoração aqui na terra? Por que desprezar a importância do santuário? Nisto, a Igreja Católica está de parabéns, porque não abre mão da importância do santuário. E agora vem crentes evangélicos
desprezando a importância do local. Meus irmãos, o local é santo, o local é sagrado, o local é de adoração, o local é de louvor, e nada substitui a importância deste local. Ah, mas nós podemos adorar a Deus em casa, nós podemos dividir a igreja em células. Não podemos, não. A Bíblia diz, não deixando a vossa congregação. Amém, irmãos? O lugar de adoração e louvor a Deus é no santuário de Deus. É daqui que surge a nossa paz, que flui a nossa paz, e de onde depende a nossa paz. Mas em João capítulo 4, pastor, Jesus não disse para a mulher samaritana que o local não era mais importante? De jeito nenhum. Quem diz isso está interpretando de forma equivocada. Em João capítulo 4, no encontro com a mulher samaritana, Jesus nunca disse que o local de adoração não era importante. Ele apenas disse que agora, além de Jerusalém, haveria também tantos outros lugares no mundo onde pessoas estariam se ajoelhando e adorando a Deus em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Jerusalém não seria mais o único lugar da habitação do rei, mas que haveria muitos outros lugares. Portanto, Salomão teve paz, porque enquanto seus vizinhos faziam guerras, ele fazia a casa de Deus. Ele construía a casa de Deus, que mais tarde ficou conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo. Você precisa de um lugar de reunião. Você precisa de um lugar de adoração e serviço a Deus para a sua paz. Por isso eu digo que o meu lugar eu já encontrei. A nossa paz depende disso. Alguns anos atrás, uma igreja norte-americana me disse, pastor Rômulo, que tal abrir 100 igrejas em 10 anos? Eu disse, que maravilha! Como que eu faço isso? Esqueça dos prédios, esqueça terrenos e abra igrejas nas casas de pessoas. Mas como que eu posso chamar a casa de pessoas de igreja? Quantas pessoas caberiam numa casa, por maior que fosse? Como que eu conseguiria 100 pastores? Como que eu conseguiria 100 diáconos? Como que eu posso chamar uma casa de igreja onde não há um pastor, onde não há um diácono? Eu tive que dizer para eles, obrigado. Mas nós não somos a África, onde realmente podemos construir uma igreja debaixo de uma árvore. Nós somos o Brasil, onde nós ainda acreditamos que a igreja se reúne dentro de um santuário. Amém, irmãos? Santuário não precisa ser grande, santuário não precisa ser bonito, mas tem que ser um santuário onde o povo de Deus pode se reunir para adoração, louvor e serviço a Deus. Veja também, irmãos, que Salomão teve interesse pelo povo de Deus. Ele era um homem de paz, porque ele teve interesse pela casa e depois pelo povo. Veja o verso 12. Davi disse, o Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Além de rei, veja, Salomão também era o pai espiritual da nação de Israel. Haja vista que, na primeira oportunidade que ele teve, ele pediu a Deus por sabedoria para saber direcionar, pastorear tão grande povo. E é interessante observarmos que a paz de Salomão diminuiu conforme o interesse dele. Pelo povo de Deus foi diminuindo também. A paz de Salomão diminuiu conforme o interesse dele. Pela casa de Deus foi diminuindo também. Na terceira idade, Salomão já era idoso, ele conheceu um pouco de brigas, contendas, divisões dentro do seu próprio reino. Isso aconteceu já na sua terceira idade. Coisas que não aconteceram antes, começaram a acontecer quando ele era velho. Nos Estados Unidos,
existem alguns homens de Deus que são evangelistas de tempo integral. Significa que todas as semanas eles estão pregando numa igreja diferente da outra. Todas as semanas eles estão numa outra cidade, num outro estado e às vezes até em outros países. Isso quer dizer que raramente eles estão na própria igreja deles. Raramente eles estão adorando a Deus junto com a família deles. Eles não estão vendo seus filhos crescer. E um desses evangelistas, agora na terceira idade, entrou em depressão, porque ele não é mais convidado como antes para pregar nas igrejas. A idade chega. E ele está em depressão porque, além de não ser mais convidado, não ter mais condições físicas de viajar como viajava antes, ele não se sente em casa dentro da sua própria igreja, com a qual ele não conviveu. Ele se sente um estranho. Eu quero, irmãos, que você saiba que a sua paz, a nossa paz, depende de uma boa igreja. A nossa paz, ela é coletiva. Eu nunca vou sentir paz sozinho, sempre vou depender de outras pessoas e principalmente da afinidade que eu tenho com a minha igreja. Porque é muito triste entrar na terceira idade, longe dos filhos que se casaram e se mudaram, e ao mesmo tempo, longe de uma igreja que nos ama. Solidão é uma péssima companhia. Davi reconhecia a importância da casa de Deus. Ele já havia derrotado todos os inimigos que havia em Israel, e o seu último ato foi ajuntar todo o material e passar o bastão para o seu filho. Porque Davi sabia que sem a casa de Deus não haveria hinos, sem a casa de Deus não haveria a pregação da palavra de Deus, e sem a casa de Deus não haveria o reino de Deus sobre a terra. Não haveria hinos, não haveria pregação, não haveria o reino de Deus. Finalizando então, precisamos de paz. Deus nos chamou para a paz. Os grandes heróis da fé, desde Cristo até agora, nos deixaram a paz. Nós todos precisamos trabalhar pela paz. Salomão, cujo reino foi marcado pela paz, ele buscou os interesses da casa de Deus e ele buscou o interesse pelos irmãos em Cristo, pelo povo de Deus. Agora a Bíblia nos diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. Elas tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Agora eu quero que você observe que cada uma dessas igrejas tinha um endereço fixo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria. Estamos falando de 3 regiões, não necessariamente de 3 cidades, mas regiões onde havia, Deus sabe, dezenas ou centenas de igrejas. E todas elas tinham algo em comum: paz. E elas eram edificadas e elas cresciam, elas se multiplicavam. Irmãos, isso não estava acontecendo dentro de casas. Você consegue ver igrejas se multiplicando dentro de uma casa? Você precisa de templos. Amém, irmãos? Você precisa de espaço. E elas andavam no temor de Deus. E elas recebiam o conforto do Espírito Santo de Deus. Portanto, adore a Deus, sirva a Deus, tenha comunhão com uma igreja local e conquiste a verdadeira paz. Conquiste o verdadeiro tipo de paz.